eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês. Salmo 23. Então acompanhem comigo aí. Diz assim, ó: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nessa noite entregamos os nossos pedidos de oração ao Senhor, as necessidades dos nossos irmãos e amigos, a situação do nosso mundo, do nosso país, e pedimos a tua misericórdia, Senhor. Clamamos pela tua misericórdia. E agora pedimos também que nos abençoe com a tua palavra, reparta ela conosco nessa noite, Senhor, para que a gente seja encorajado e edificado. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa pessoal aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu prefiro ficar quieto do que falar e passar vergonha. Mas tem um momento vergonhoso que eu passei na minha infância, que até hoje eu não esqueci e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu não me lembro quantos anos eu tinha, talvez por volta dos 7, 8, 10 anos. Eu estava no aniversário de uma prima, na casa dela. Então, nenhuma festa assim, né? Antigamente a gente fazia festa de aniversário na própria casa, não tinha buffet, nada. Estava lá no aniversário de uma prima, todos os parentes presentes. Eu estava na cozinha com algumas pessoas enquanto prepara lá os docinhos, faz o acabamento no bolo, tá fritando lá a coxinha, tudo fazendo, preparando lá para começar a festa de aniversário. E um primo meu, um primo mais velho, de repente coloca a mão por debaixo de um pano e pega escondido um brigadeiro e coloca na boca. E eu vi aquilo lá, pensei, se ele possa, eu também posso. Eu estendi a mão e peguei 2 brigadeiros. Um eu coloquei na boca e o outro eu coloquei no bolso, né? E esse meu primo mais velho viu e me denunciou para todo mundo, dizendo: "Ah lá, o Marcelo pegou o brigadeiro", né? E eu tentei negar, dizendo: não peguei não, né? E ele falou: "Então mostre o bolso". E eu, como tinha sido guloso, né? Tinha comido um e colocado o outro no bolso, estava lá com a prova do crime. Resultado, passei uma baita de uma vergonha. Mas o que eu queria dizer, e lembrei dessa história para poder compartilhar com os irmãos, é que eu não estou sozinho nesse negócio de passar vergonha. Outras pessoas também carregam o fardo da vergonha, né? Também trazem sobre os seus ombros o peso da vergonha. Aliás, tem até um apóstolo que sentiu o peso dessa bagagem. Deixa eu compartilhar com vocês esse texto de Lucas, capítulo 22. Olha o que diz. Mas ele respondeu: "Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte." Respondeu Jesus: "Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece." Então, negar a Cristo na noite da traição já era ruim demais. Agora, haver-se vangloriado de que não negaria foi bem pior. Pedro passou vergonha. Depois desse momento vergonhoso com o Mestre, os apóstolos eles se encontram com Jesus, onde ele dá a grande comissão, depois da ressurreição de Jesus, né? Jesus se encontra com os apóstolos e dá a eles a grande comissão para eles irem por toda parte pregando o evangelho. Mas os discípulos, comissionados para serem pescadores de homens, voltam às suas antigas atividades. O evangelista João conta para a gente o seguinte: que estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. "Vou pescar", disse-lhe Simão Pedro.
E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ora, Pedro não havia renunciado à pesca. 3 anos antes, quando Jesus o chamou para ser pescador de homens, ele não havia pendurado a sua rede? Nós não o vimos pescar desde então. Por que ele está pescando agora? Especialmente agora. Jesus ressuscitou da morte. Pedro viu o túmulo vazio. Pedro recebeu a grande comissão. Quem poderia pescar num momento desses? Talvez Pedro não estivesse aguentando carregar o fardo da vergonha. Talvez ele estivesse pensando: depois do que eu fiz, Jesus certamente não me quer mais como seu discípulo. Pedro deve ter considerado que não dá mais para ser discípulo de Jesus, então eu vou voltar a ser pescador. Meus irmãos, nós, assim como Pedro, em alguns momentos, nós nos encontramos em situações parecidas. Será que Pedro é a única pessoa a quebrar um juramento? A dizer, eu nunca mais vou fazer isso e vai lá e faz? Ou eu vou fazer tal coisa e não faz aquilo que prometeu? Quantas vezes nós dissemos, ou talvez você se encaixa nessa característica de ter dito, prometo ser fiel, isso não vai acontecer de novo. E aconteceu, e não foi fiel. Ou então você disse assim, de agora em diante eu vou frear a minha língua, eu vou parar de falar, eu vou ficar quieto, eu só vou ouvir. E quando você menos percebeu, estava lá você falando de novo, e contando a mentira de novo, espalhando alguma coisa de novo. Ou então você disse assim, esse ano eu vou me comprometer com a igreja, e passou mais um ano, e você não se comprometeu e não assumiu as suas responsabilidades. Talvez você tenha dito, a gente diz isso muito nesses cultos de virada do ano, né? Você tenha dito, a partir de hoje eu vou consagrar minha vida totalmente a Jesus. E meia hora depois você estava pecando, você estava fazendo algo que desagradava a Ele. Eu penso que quanto mais alto o volume do nosso juramento, maior o desgosto da nossa vergonha. Porque o galo canta e nós vamos lá fazer companhia a Pedro, envergonhados. Choramos como Pedro chorou e muitas vezes acabamos voltando às nossas velhas vidas. Retornamos às nossas práticas antes de Jesus. Voltamos a pescar como Pedro. Mas Jesus tem uma solução para a nossa vergonha. Veja o que ele fez com Pedro. Ele foi ao encontro do seu discípulo envergonhado. Ele não deu um corretivo em Pedro. Ele não humilhou Pedro na frente dos outros. Jesus fez algo muito mais significativo. Ele convidou Pedro para o café da manhã. Jesus preparou uma refeição e diz lá o texto de João, capítulo 21, os versos 9 e 10. Quando desembarcaram, viram ali na praia, uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Se você observar, se nós trocarmos o peixe por vinho, nós teríamos uma ceia, né? Eu quero pensar que talvez fosse isso que Jesus estava querendo mostrar, né? Porque o parágrafo seguinte desse texto de João 21 tem como título Jesus restaura Pedro. E é exatamente isso que a ceia simboliza. O sacrifício de Jesus que possibilita a nossa restauração, que possibilita reconectar a gente com Deus, que possibilita reparar aquilo que foi quebrado. E essa não foi a única refeição que Jesus preparou. Na ceia, ou na última ceia, Jesus fez a mesma coisa. O pastor prepara a mesa. Só que naquela ocasião, Judas não quis ser restaurado. Toda vez que alguém precisa de restauração, Deus prepara uma mesa. Porque a mesa era sinal de comunhão no mundo antigo. Era a forma de dizer que aquela pessoa estava sendo aceita novamente na comunhão. Ela havia quebrado a comunhão,
mas ela estava sendo restaurada a comunhão. Por exemplo, quando o filho pródigo voltou humilhado e envergonhado, o seu pai mandou preparar uma mesa, mandou preparar uma festa, mandou preparar uma refeição para recebê-lo, dizendo: você foi aceito novamente à comunhão. E Davi, o rei Davi, que não era nenhum santo, sabia que quando pecava, teria que lidar com a acusação dos seus adversários, bem como a vergonha interna que sentiria. Por isso ele sabe muito bem como resolver isso. Basta pedir que Deus lhe restaure a comunhão. E por isso no Salmo 23 ele diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Ou seja, mostre para os meus acusadores que o Senhor me aceitou em comunhão, que o Senhor me aceitou novamente na comunhão. Mostre para minha consciência envergonhada que o Senhor não me rejeitou por causa do meu pecado. Por isso, o que eu queria aplicar isso para a nossa vida nessa noite é dizendo assim, que se nessa noite você se sente como Pedro, indagando se há lugar na mesa para você, Jesus está nos lembrando, enquanto ele passa o cálice da aliança, ele está nos lembrando com essas palavras: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Bebam dele todos vocês. Aquele que se sente indigno, beba. Aquele que se sente envergonhado, beba. Aquele que se sente embaraçado, beba. Até mesmo aquele que fica constrangido, até mesmo de falar com Deus, beba desse cálice. O convite é para todos, para mim e para vocês. Não importa se você pecou, não importa se você o negou, não importa se você se sente embaraçado, se você se sente envergonhado, não importa se você em algum momento o abandonou, Deus está hoje nos convidando à mesa da comunhão, à mesa da restauração, à mesa do relacionamento com Ele. Bebam dele todos vocês. Naquela última ceia de Jesus com seus discípulos antes da sua paixão, Judas não quis. Ele preferiu a morte ao arrependimento. Nesse segundo momento de Jesus com seus discípulos, ali naquela praia, Pedro aceitou o convite. Eu, em certo momento da minha vida, também aceitei o convite. Senti-me bem por estar de volta à mesa. E o Senhor está convidando a cada um de nós a voltarmos para a mesa. A voltarmos à mesa da comunhão. Não importa o que a gente fez. Não importa o quão envergonhado nós venhamos nos sentir. Tem tanta gente que fica tanto tempo longe da igreja. Depois ele se sente envergonhado de voltar. Nessa noite o Senhor está dizendo: larga o fardo da vergonha e volte para a comunhão. Para a comunhão com Deus, para a comunhão com os irmãos. O Senhor quer tomar o fardo da vergonha, tirar dos nossos ombros, levar sobre ele. Jesus morreu para eliminar da nossa vida toda a vergonha. Para que a gente não venha andar de cabisbaixo, envergonhado. Não, para a gente poder andar de cabeça erguida, dizendo: fui perdoado, fui aceito de volta, fui reconciliado, fui aceito na mesa da comunhão. Essa é a palavra do Senhor para a gente nessa noite. O convite para todos nós. Não importa quão envergonhado você se sinta, o Senhor está te chamando para restaurar a comunhão contigo. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Essa é a palavra do Salmo para a gente. Que o Senhor possa nos abençoar e que a gente, se em algum momento da nossa vida quebrarmos a nossa comunhão com Ele, que a gente possa receber o convite e ser restaurado nessa comunhão, para a glória dEle, para a alegria nossa. Amém?